No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um dragão que é ágil e simplesmente formidável, mas a sua aparência ele parece ser muito brincalhão. É uma criatura muito gentil, mas que está sempre disposto a fazer tudo o que for possível para defender o seu bando, principalmente os filhotes e os ovos. Conheçam o Caminhante do Vento, nosso incrível dragão da classe marinha. Bom galera, enquanto está aparecendo essa imagem do Caminhante do Vento, eu já quero dizer que ele também é chamado de Andarilho do Vento ou de Vagaventos, tá? No jogo Dragões Ascensão de Berk. É uma criatura quadrúpede com cauda e pescoço longos e finos, como vocês podem perceber. Ele tem um focinho semelhante a um gavial, esse réptil aí. Possui abas semelhantes a espinhos que estão presentes em suas costas, um pequenino chifre nasal, dentes pequenos e espalhados nessa bocarra, e também tem chifres pequenos na lateral da cabeça. As suas asas são grandes e proporcionais, as suas patas são pequenas e todas possuem garras. A cor em que ele nos foi apresentado é um vermelho com tons de roxo e pequenos pontos azuis, espinhos azulados. Claro que ele pode ser encontrado em outros tons também, né? No jogo Ascensão de Berk, vocês vão ver aqui nesse vídeo que existem alguns indivíduos e eles são bem coloridos. Esse dragão, o Caminhante do Vento ou Vagaventos, é um dragão de tamanho médio de cerca de 10 metros de comprimento, mas que pode chegar aos 16. Ele tem uma envergadura, segundo o que eu encontrei, que pode variar de 9 a 18 metros de comprimento. Pelas imagens que nós podemos perceber aí dos jogos, ele realmente é um dragão assim, com essa proporção. Bem, e esse dragão ele foi lançado lá em 2016 no School of Dragons, né? Um jogo que não está mais disponível. Em 2017 ele foi lançado aí como indivíduo no jogo Ascensão de Berk, mas apenas esse dragão, especificamente sem a espécie. Depois, na atualização em 2019, ele foi lançado como espécie lá no jogo Ascensão de Berk e lá ele é chamado de Vagaventos, tá? Vagaventos. Vamos agora conhecer os filhotes e os ovos dessa espécie de dragão. Lá no jogo School of Dragons, os ovos são laranja avermelhados e possuem linhas e listras, né? Além dessas pequenas manchas aí, esses pontinhos mais escurecidos. Ele tem uma cor que vai variando aí de tons. E esse filhotinho é muito parecido com o adulto. Então você coloca lá para chocar e nasce esse dragãozinho. No jogo Ascensão de Berk, o ovo ele possui uma espécie aí de camada, né? E a gente também encontra essas linhas assim como no School of Dragons. Aqui nesse jogo, vocês podem perceber que os ovos eles estão em diversos tons. E esses tons, essas cores, sempre indicam a cor dos filhotes também. Então nós temos aí os filhotes que são um pouco parecidos com adultos, né? Só que com as proporções diferentes. O curioso agora, galera, é que esse dragão possui dois tipos de disparo, um para cada jogo onde ele pode ser encontrado. No School of Dragons, ele vai ter explosões de água. E é dito que essas explosões de água são muito poderosas. Inclusive, são capazes de derrubar árvores e ele utiliza contra suas presas, né? Ali contra aquelas criaturas que ele vai consumir. Lá no jogo Ascensão de Berk, ao invés de explosões de água, ele dispara bolas de fogo e que também são muito poderosas e que podem ser utilizadas aí contra seus inimigos, em batalhas e tudo mais. Só que preste atenção, porque o mais legal vem agora. Quando a gente vai falar das habilidades desse dragão, a principal que eu trouxe aqui para vocês é a eletrocinese. Ele consegue absorver raios e criar um escudo elétrico. E aí ele pode, dependendo da necessidade, disparar esses raios. Raramente eles vão fazer isso, porque é dito que consome muita energia desse dragão, é um grande esforço. Mas ele vai ter aí como criar um escudo elétrico para se proteger. Então ele tem
tem explosões de água, as bolas de fogo e ainda consegue criar um escudo, um campo elétrico ao redor dele. Muito bacana isso nesse dragão. Agora falando um pouco dos stats, esse é um dragão treinável, todo mundo já sabe disso, né? O Caminhante do Vento, o Andarilho dos Ventos ou Vaga-Ventos, ele tem velocidade de 8,3, poder de fogo de 8 e limite de tiro também de 8. Vejam que são números bem altos, apenas esses stats são conhecidos, mas são números bastante consideráveis. Eu imagino que o poder de ataque dele, deve ser muito bom e a armadura também deve ser muito boa. Não deve ter veneno e a furtividade deve ser razoável. Esse é um dragão sociável. Se você quer treiná-lo, você vai ter que precisar conquistá-lo. Ele vai proteger especialmente ovos e filhotes do bando a qualquer custo. Então não importa o que aconteça, ele vai estar lá dando o sangue, dando a vida para ele conseguir protegê-los até o final. Galera, esse é o momento do like de vocês. Eu peço que se você está gostando, deixe seu curtir aqui, porque esse dragão não é muito conhecido. Então vamos fazer ele chegar a mais pessoas. Se tem um amigo seu que ainda não conhece o Caminhante dos Ventos, manda aí esse vídeo para ele, compartilha com outras pessoas para que mais gente conheça esse dragão, que é um dragão formidável e eu também não conhecia muita coisa sobre ele. Agora quero que vocês continuem aqui, porque chegou o momento das curiosidades. Essa é a forma Asa de Titã do Vaga-Ventos, né? Essa aí é a imagem dele lá no jogo Ascensão de Berk. Ele vai ter uma mudança na cor e no tamanho, claro, isso sempre é esperado. Os chifres ficam um pouco maiores e essas abas, esses espinhos nas costas, eles também ficam mais evidentes. É um dragão que vai se tornar mais perigoso e bem mais forte à medida que atinge esse estágio Asa de Titã. 2. É consenso geral de que a inspiração para esse dragão veio dos livros, provavelmente lá da capa do livro Como Roubar a Espada de um Dragão, porque existe uma semelhança entre o dragão que é mostrado na capa e em o Vaga-Ventos aqui, o Caminhante dos Ventos. Inclusive no livro também você encontra outras imagens que fazem com que se tenha aí certa inspiração para esse dragão que nós conhecemos nos jogos. 3. E se isso está correto, ele foi o terceiro dragão inspirado nos livros a surgir nos jogos. Nós teríamos antes dele o Derviche Diabólico e o Espinhoso, dragões que ainda não apareceram aqui, mas que eu vou trazê-los, em algum momento. Então aguardem, porque eles vão sim chegar aqui no canal. 4. E ele seria o quarto dragão que usa eletricidade de alguma forma no seu corpo. Antes dele nós temos o Terror dos Mares, o Estridente e o Mandíbula Chocante. O interessante é que o Terror dos Mares e o Mandíbula Chocante também são da classe marinha, igual o Vaga-Ventos, ou Caminhante dos Ventos, 5. E diferente de muitos dragões que nós conhecemos, inclusive de alguns desses que eu já citei aqui, ele não aparece nas séries, nos filmes, em curtas, então esse dragão está presente apenas nos jogos e nessa inspiração aí lá dos livros. 6. Apesar de ser um dragão da classe marinha, ele passa a maior parte do tempo voando. É dito que ele aproveita correntes de ar e gosta de estar o maior período da sua vida no céu, vindo à terra apenas para nidificar, ter os seus filhotes. Inclusive, quando ele é domesticado, aí sim ele fica mais tempo no solo. Então, mesmo sendo marinho, ele passa pouco tempo junto à água ou no mar. 7. E última curiosidade, e eu precisava destacar esses indivíduos aqui com características especiais dessa espécie do Andarilho dos Ventos. Nós temos aqui o Ventaguarda, que é esse que vocês estão vendo, que é capaz de detectar tempestades de inverno e inclusive ele faz com que os berkianos consigam se preparar melhor para o que está chegando, porque ele consegue perceber com antecedência essas tempestades. Já esse daqui é o Mistral e ele altera conscientemente as zonas fosforescentes das suas asas, fazendo com que você tenha a impressão de que está olhando para o céu. Ele consegue mudar esse padrão e dizem até que ele consegue fazer com que você tenha a impressão de que estrelas cadentes estão ali passando pelas suas asas. Realmente, essa é uma habilidade muito incomum. E galerinha que curte o canal Nestoso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que assim como eu, vocês tenham curtido conhecer melhor o Caminhante dos Ventos. Às vezes tem dragões que não são tão destacados, mas que são realmente criaturas formidáveis, como eu disse lá no início. Eu espero vocês aqui no próximo vídeo, tá galera? Um abração e até lá!